Olá, turma. Sou o professor Afonso e vamos falar de função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ou função afim, ela é uma regra matemática que estabelece dois conjuntos. Toda função é uma regra matemática que relaciona dois conjuntos. Então, num conjunto eu vou ter os valores x, esse conjunto onde eu vou pegar um determinado valor x é chamado conjunto domínio. Eu aplico uma regrinha matemática, e essa regrinha matemática me leva a um outro elemento y, um outro conjunto chamado contradomínio. Bom, o domínio e o contradomínio são os conjuntos que eu estou relacionando, mas nem todo elemento y necessariamente tem um correspondente de x. Aqueles y que servem como resposta para o valor de x atribuído é chamado imagem de x. A variável x é uma variável independente. A variável y depende do valor do x. Então, cada imagem corresponde a um único valor de x lá no conjunto domínio. A regrinha matemática que a gente usa para definir a função do primeiro grau é essa aqui, ó, y igual a x mais b. Ou assim, ó, f de x igual a x mais b. A gente chama função do primeiro grau porque o grau da variável independente, que é a variável x, o maior expoente dela é 1. Então aqui teria 1, ó. Aqui é o número 1. Aí é chamada função do primeiro grau. Mais adiante a gente vai estudar a função do segundo grau e vai ver que o maior grau do expoente, o maior grau da variável x é o 2. O expoente maior que o x apresenta é o 2. Por isso ela vai ser chamada função do segundo grau. Bom, e se a gente está falando que a função é do primeiro grau, esse termo aqui não pode sumir. Se ele não pode sumir, o a não pode ser zero, né? O b até pode ser zero, mas o a não, porque se o a for zero, deixa de ser do primeiro grau, porque essa parte aqui some. 0 vezes x vai dar zero e desapareceria esse termo aqui. Aí deixaria de ser uma função do primeiro grau e passaria a ser uma constante, né? Bom, vamos ver uns exemplos de função do primeiro grau. Olha esse exemplo aqui. Y igual a 5x mais 7. Nesse exemplo, o a vale 5 e o b vale 7. Já nesse outro exemplo aqui, ó, y igual a menos 4x mais 20. O a vale menos 4 e o b vale 20. Lembra que eu falei que o a não pode ser zero, mas o b pode, ó. Quando o b é zero, ele não vai aparecer na expressão. Y igual a x y igual a 8x, por exemplo. Aqui não aparece o termo b. Não aparece porque ele é zero. Olha aqui, ó. Embora o sinal do segundo exemplo seja negativo, a função não deixa de ser do primeiro grau, porque não tem nada a ver com o número que está na frente, tem a ver com o expoente do x. Esse número que está na frente não pode ser zero para poder não anular o termo que tem x. Aí diz aqui, ó, o principal objetivo de uma função do primeiro grau é especificar o valor da variável desconhecida. Ou seja, da incógnita, do valor que eu não conheço. Elas podem ser representadas por qualquer letra do alfabeto. Entretanto, as mais aplicadas, que vai ser mais comumente a gente vai encontrar, é x, y e z. Assim, olha só, suponha que você tenha a seguinte função, f de x igual a 3x mais 5. E sabendo que f de x vale 20. Olha, quem é que você não conhece? Você não conhece o x, porque se você sabe que f de x é igual a 20, esse f de x é o y. Esse f de x é o y. Então eu sei que o y é 20, mas eu não sei quanto é o x que eu devo aplicar nessa regra para descobrir o valor de y, que já sei que é 20. Ó. Se o y é 20, a gente pode substituir o valor y igual a 20 e repetir o restante, ó. Y igual a 3x mais 5. 3x mais 5 é a regra da função.
Então o valor que eu quero descobrir é quem deve ser o x para que isso aconteça. Aí o que eu faço? Eu passo esse 5 que está somando, vai lá para o outro lado, ele vai subtrair, ó, 20 menos 5, igual a 3x que ficou do lado sozinho. Bom, vocês sabem que quando eu passo um valor ou uma letra de um lado da equação para o outro, ele troca de operação. Aqui ele está somando, no outro lado ele subtrai. Agora eu quero passar é o 3, olha. O 3 está multiplicando o x e eu quero que ele vá lá para o outro lado da equação. Aí ele vai passar para lá, se ele está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Aí então esse 3 vai dividir o 15. Aí fica x igual a 15 dividido por 3, porque esse 3 foi para lá dividir. Aí você vai dizer, mas o x não estava desse lado, professor? Mas isso aqui não é uma igualdade? Tanto faz eu colocar de um lado como do outro, não vai mudar a igualdade. Aí eu peguei e coloquei, eu só fiz escrever o x desse lado para ficar mais fácil para a gente visualizar. Mas o 3 passou para lá dividindo, então ficou 15 dividido pelo 3. X igual a 15 dividido por 3, então x igual a 5. Bora conferir. Se o x é 5, na hora que eu botar 5 aqui, ó, na hora que eu botar 5 aqui, vai ficar y igual a 3 vezes 5, dá 15. 15 mais 5 dá 20, ó. 3 vezes 5, 15, mais 5 dá 20. Ah, então o f de 5, quando o x é 5, o f de x vai ser 20. Aqui está uma descrição disso aí que eu falei. O gráfico da função do primeiro grau. A função do primeiro grau é caracterizada nos seguintes gráficos, por uma reta. Então é uma reta, o gráfico da toda a função do primeiro grau tem como gráfico uma reta. A reta pode ser crescente ou decrescente, dependendo dos valores do coeficiente angular. Ou seja, quem é o coeficiente angular? É a letra A que está na frente do x. E do ponto de interseção com o eixo y. O ponto de interseção com o eixo y, na equação que escreve a função do primeiro grau, é representado pela letra B. Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, eu sei que o eixo y vai ser cortado lá no 5. Porque se o B é 5, quando eu tivesse a minha função, eu sei que vai cortar bem aqui no 5. Ó, essa função aqui, o B é 5, então a minha reta ou ela vai cortar assim, ou ela vai cortar assim, mas ela vai cortar passando pelo 5, certo? Bom, para ver como é que a gente caracteriza a função crescente. Quando a letra A, quando o A for positivo, olha, quando o A for positivo, maior que zero é positivo, a função será positiva. E consequentemente crescente. Ou seja, quando o x... o que eu quero dizer com a função crescente? É que quando o x aumenta, o y também aumenta. Certo? Se o x cresce, o y cresce. Aí a função é crescente. No processo de construção de gráfico, deve determinar o valor de x para encontrar o valor do y. Olha só aqui. Entenda o plano cartesiano, a função... Vamos ver o exemplo 2x menos 1. O a vale 2 e o y vale menos 1. Né? O y já, o b vale menos 1, desculpa aí. Na tabela a seguir, atribuímos o valor. Aí a gente vai começar a dar valor para o x, para descobrir quem deve ser o y para aquele x. Se o x é 1, eu vou colocar no lugar desse x o número 1. Aí vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Ah, então o valor do y é 1. Quando o x é 1, o y é 1. Então eu tenho o par ordenado 1 para o x, porque é sempre nessa posição, hein? Primeiro o x, depois o y. Quando o x é 1, o y é 1. Quando o x for 2, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Então, quando o x for 2, o y vai ser 3. Então, tá aqui, ó. 2 no x, 3 no y. Bora construir o desenho. Quando o x é 1, olha aqui. Quando o x é 1,
Quando x é 1, o y também é 1. É esse ponto aqui que a gente marcou, ó. Quando x é 2, tá aqui o 2, ó. Quando x é 2, olha o que acontece. O y é 3. Certo? E se a gente fosse colocar mais valores, a gente ia continuar escrevendo a reta. Mas lembra que eu falei para vocês que esse número bem aqui, menos 1, é o lugar onde a reta corta o eixo y? Ora, se eu prolongar essa reta aqui, pessoal, se eu prolongar essa reta, ela vai cortar exatamente aí, ó. No menos 1. Se eu prolongar essa reta, vai cortar no menos 1. Por que eu sei? Porque o b é menos 1. Certo? E o lugar onde a reta corta o eixo x, esse é o eixo x, lembra lá do sistema cartesiano. Onde corta o eixo x, a gente chama de raiz da função. O eixo horizontal corresponde aos valores de x e no vertical o valor do y. Isso é uma observação aí. O ponto em que o gráfico corta o eixo x é chamado zero ou raiz da função e pode ser obtido fazendo f de x igual a zero. Quando eu disser que o f de x é igual a zero, eu não estou dizendo que o valor do y é zero. Olha aqui, ó. Bem aqui, ó. O valor do y não é zero, ó. Então, se eu disser que o y é zero, dá para eu descobrir quem é esse x aqui. Igual nós fizemos nesse exemplo aqui. Eu disse que o y era 20 e descobri quem era o x que fazia o y ser 20. Se eu quiser descobrir o lugar onde corta o eixo x, eu vou dizer que o y é zero, porque olha, quando corta o y é zero. Aí eu uso aquela mesma ideia lá e descubro a raiz, certo? Função decrescente. A função vai ser chamada decrescente quando a for negativo. Aquele número que tiver na frente do x for negativo, eu digo que a função é decrescente, né? Aí, tá aqui tudo falando de novo. Ou seja, ela é decrescente quando o x cresce, o y decresce, certo? A função é decrescente quando o x cresce, o y decresce. Ó, os valores de x aumentam e os valores de y diminuem. Vamos ver o gráfico. Da mesma forma a gente vai construir o gráfico, só que agora a função é essa, ó. Menos x mais 4. Repara que na frente do x tem um número negativo. Então é o menos 1. Porque não está escrito 1 aqui, ó. Quando não tem o 1, ele pode não ser escrito, né? Mas a gente sabe que tem 1 aí. Menos 1 é o a. E o b é o mais 4. Aí vamos atribuir valores para o x. Quando o x for menos 2, vou colocar aqui no lugar do x o menos 2. Aí vai ficar menos vezes menos dá mais. Então vai ficar mais 2 aqui. Mais 2 mais esse 4 dá mais 6. Ah, então, quando o x é menos 2, o y é mais 6. Tá aqui, ó. Quando o x é menos 2, o y é mais 6. O primeiro número sempre é o x e o segundo número sempre é o y. Quando o x for 1, vamos lá. Menos, no lugar do x, o 1. Então, menos 1 mais 4. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. O maior é positivo, então vai ficar positivo. 4. Tira 1, dá 3. Ah, então agora eu tenho aqui o par ordenado x1, y3. Vamos desenhar aqui? Quando o x for 1, o y vai ser 3. Bora lá. x1 aqui. y3, certo? Quando o x for menos 2... Quando o x for menos 2, o y vai ser menos 6. Bora botar aqui. Quando o x for menos 2, o y vai ser menos 6. Está aqui, ó. Quando o x é menos 2, o y é 6. Bom, pessoal, então, quero encontrar a raiz. É só ver onde o gráfico corta, tá?
É só fazer a continha, que nem nós fizemos lá para aquele 20, a gente vai descobrir que quando o x é 4, o y é 0. Bora experimentar aqui? Menos x, mas se o x for 4, ó, menos 4 mais 4 dá 0, aí o y vai ser 0. Daí o 4 ser a raiz da função. Olha aqui também, quem é que está escrito bem aqui? Mais 4. Ora, então o gráfico da função é cortado no y mais 4, ó. Certo? Esse aqui é o b. Bom, pessoal, a aula desse vídeo termina aqui, mas a gente vai fazer continuação desse estudo de função. Depois vou mandar esse material PDF que eu tenho aqui para vocês, certo? E vou mandar o vídeo. Um abraço, a gente se encontra na próxima aula, no próximo vídeo. Tudo de bom para vocês, saúde!